pessoal! Como é bom estarmos aqui reconstruindo as suas emoções, as nossas emoções. Sim, porque através desse programa, do conteúdo da doutora Anísia da Silveira, nós fazemos um mergulho interior para alçarmos para o equilíbrio, para reconhecermos tudo aquilo que carregamos em nós, as nossas emoções, trabalhar cada uma delas para que sejam sentimentos com base sólida. Então, é muito necessário o autoconhecimento. Então, convido você. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento e vamos falar sobre um relacionamento narcisista. É complicado, vai doer, porque muita gente vai se identificar com isso. Então, como é o seu relacionamento? Não esqueça, aqui na TV Mundo Maior, sábado, às 19 horas. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. E mande a sua cartinha, mande o seu WhatsApp contando a sua história para que a gente possa reconstruir com você. Anote 21 967 57 3999. E vamos juntos fazer essa viagem interior. A nossa convidada de hoje é a Tatiana Martins. Ela é psicóloga e vem para bater um papo gostoso nessa noite aqui conosco. Seja bem-vinda novamente, Tati. Muito bom quando você vem ao nosso programa. É, eu adoro, eu acho muito bom. Os temas são ótimos. É O de verdade. hoje, então? De hoje olha só, vamos lá. O relato de hoje é da Flávia. Ela foi casada com Marcos durante 15 anos. E ela diz que ela foi casada com um homem narcisista. Diz que no começo da relação deles, ele era uma pessoa encantadora, um gentleman. Nossa, super agradável, gentil, maravilha. E ela ficou apaixonada. Se apaixonou muito mesmo. E aí todos viam que a relação deles era muito bonita, porque ele era agradável, ele era cortês com ela, né? E todo mundo na família e amigos falavam que ele era o homem perfeito para ela, que eles se davam muito bem e ele era também gentil com as outras pessoas. E era considerado uma pessoa muito inteligente, uma pessoa dinâmica, né? Tanto que, antes deles terem um relacionamento, ele teve muito dinheiro, ele tinha uma empresa, teve muito dinheiro, teve uma situação confortável na vida, mas perdeu tudo. E aí foi que ele conheceu ela e passaram a se relacionar, a fazer tudo. Ele sempre se vitimizando, dizendo que perdeu tudo, que a situação era muito complicada, tudo. E ela, para manter a relação, ela pegou um cartão de crédito de dependente e deu para ele. E pagava todas as contas, roupas, bebedeiras, tudo o que queria fazer. E ele sempre cortês, atencioso. Mas ela botava panos quentes, porque ela dizia que, afinal de contas, um homem tão bom como ele sempre encontra pessoas que vêm tirar proveito. Então, ele era uma vítima. E assim foi. Tiveram filhos, e esses filhos foram ficando adolescentes. E ela percebia que tudo que ele fazia era para querer comprar, ter. Então, ele queria barco, ele queria carro, ele queria isso, queria aquilo. Ele não queria trabalhar e nem saber o
que e quanto tinha na conta bancária dela. O importante é que ela pagasse. E ela foi percebendo que, com o tempo, ela foi ficando com uma situação financeira muito justa, muito apertada. Mas ela também percebia que quando ela botava alguma restrição, alguma coisa, questionava ele, ele já se empombava para afastar-se dela, para fazer retaliação. Então, por medo de perder, ela passava a mão na cabeça e foi convivendo. Chegou num certo ponto na vida deles, onde os filhos estavam em casa, ele não sabia e ele estava gritando com ela e havia gritado com uma sobrinha já. E aí, um desses filhos chega e pergunta por que é que ele estava gritando com ela. E ele meio que se embaraçou e aquilo chamou a atenção dela, porque ela percebeu que ele vinha muito nervoso, muito irritado, muito porque a situação estava mais enxuta economicamente. Aí ela foi para a internet buscar os pontos onde ele se desestabilizava e descobriu ali que ele tem todos os pontos de concordância com a personalidade de um narcisista. Então ela ficou muito assustada e aí ela começou a fazer um retrospecto da vida dela e ver que ela não podia negar nada, não podia exigir que ele trabalhasse, porque afinal de contas ele foi vítima, ele perdeu tudo, mas também para poder ter ele junto e viver aquele amor, ela tinha que fazer todas as vontades e caprichos dele. Uma pessoa extremamente vaidosa. Então, a partir desse momento, ela passou a tomar a decisão de se separar dele. Era o objetivo. Ela conseguiu se separar dele, avisou no condomínio, na vizinhança, que eles estavam separados e está ali tentando reconstruir a vida dela, pois ela sente medo e insegurança dele buscar abordá-la. E ela faz a seguinte pergunta: eu sou espírita. Esse relacionamento abusivo, tóxico, que eu vivi durante todo esse tempo, mas que eu não enxergava e as pessoas ao meu redor enxergavam a situação, mas eu não conseguia ver, é algo que eu tinha que passar, que era comprometimento de vida passada, tinha acertos para fazer com ele, tinha que viver, suportar, tinha que ser, ou eu estou certa e estou buscando o caminho da reconstrução da minha vida. Se talvez um dia eu me permitir, reconstruirei minha vida com outra pessoa, mas, por enquanto, o que eu quero é seguir em frente, em paz, com meus filhos, o meu trabalho e a família em ordem. É complicado, né, Tati? Bastante, né? Eu acho que ela tomou uma decisão aí corajosa, né? Foi. Forte ela conseguir sair dessa relação. Realmente é uma relação muito difícil de você sair, né? Uhum. Porque o narcisista, ele manipula, né? Ele é sedutor, ele realmente ele conquista todos à volta, até para poder ter as pessoas para defendê-lo, né? Então ele Exatamente. tem toda uma articulação, né? Ele tem um poder de sedução muito grande. Ele faz você duvidar dos seus questionamentos, né? Ele essa manipulação, ele gera pra você a culpa, você que tá errado, então, você acaba achando que ele é tão gentil, ele é tão já todo mundo gosta dele, não é possível, o que eu tô vendo é um equívoco, né. É eu que estou irritada, sou eu que estou irritada, eu que estou mal-humorada, eu É. que ando nervosa, eu que não estou bem, Exatamente. estou maltratando.
E você vive uma vida muito difícil, né? Você vê que são 15 anos, Uhum. né, com esse homem e se você for ver, Iraci, é uma relação muito violenta. Porque o que que acontece? Ela vai perdendo autoestima, né? Ela vai se diminuindo, porque o que que o narcisista faz? É ele o centro das atenções. Ela diz numa certa parte da história que ela foi se fechando, perdendo a autoestima e chegou no nada, arrasada, porque ele É, botava ela para baixo o tempo inteiro. eu acho que hoje tem uma coisa que é muito boa, né? É a internet. Só um Aham. parênteses, dizendo inclusive que ele já teve muitas mulheres muito melhores que ela, Ai, olha, então ele para não é perder. narcisista mesmo, é É, bonito. Ele tá assim, vamos botar aqui a faixa nele, né? é, Porque quando ele faz isso, é tipo assim, eu te escolhi. Olha dê como é graças a difícil. Olha Deus. como é difícil para outra. Ah, ele já teve. Se ela estando, né, numa situação de baixa autoestima, ela vai pensar assim, eu vou agradecer, né? Porque ele tá comigo. Ele tinha outras que queriam ficar com ele. Mas a gente vendo de fora, a gente fala, não, ele tá te manipulando, né? Ele tá tirando de você as suas forças. Porque é exatamente isso que o narcísico, ele não tem empatia. É, Então, o que ele nada. faz? Ele destrói sua autoestima para que você fique bastante frágil Uhum. e ache que precise dele. Porque, ao contrário, ele tá forte, ele é poderoso, ele conquista, ele age, ele faz, todo mundo gosta de mim, ninguém gosta de você. Se não fosse eu, você estaria sozinha hoje. Então, você Exato. vai ouvindo Tipo, isso. eu te salvei. É é exatamente isso. Eu te salvei é clássica, né? É. Então, quando você está numa relação assim, aí até trazendo a pergunta que ela coloca aí, eu sou espírita. Seria uma. Como é que ela fala? Seria uma. Seria um comprometimento que eu ah, tinha que passar por isso, suportar tudo isso, porque vem ninguém, de outras vidas? ninguém nasceu para ser infeliz. De jeito Né? A nenhum. gente nasceu para aprender que a vida traz com situações que a gente tem que suportar, sim, né? Mas no sentido de criar forças, de De superar. crescimento. Se eu tô numa relação onde eu vejo que tem alguém que é manipuladora, que tá abusando de mim, né? E ele tava abusando psicologicamente, financeiramente, né? Então, Isso. emocionalmente. Então, o que que ela tem que fazer? Criar forças para sair dessa relação. Porque ninguém vem para cá porque a sua cruz é esse homem. Oi? Não tem como. E da mesma maneira que tem homens manipuladores, também tem mulheres, né? Oh! Narcísicas, né? Então, tem mais homem, tá? Tem Uhum. mais homem. É verdade Então, mesmo. você vê que esse processo de tomada de consciência que ela faz, e que eu ia até falar, hoje a gente tem um aliado que é o conhecimento. O conhecimento está muito divulgado, né? Então, hoje na Uhum. internet a gente fala demais de relacionamentos narcisistas. Né? O que é se relacionar com o narcisista, como você identificar, e você vê que ela vai. Então, ela já tinha ali, mas depois de 15 anos ela começa a se incomodar. E ela só se incomoda. Talvez ela já tivesse vindo, né, observando algumas coisas, mas os filhos crescem. E cobram. E os filhos começam, Postura. eles começam a observar e você vê, eles são filhos dele, certo? Uhum. Então, nem isso faz com que eu permita uma situação dessa. Porque é a minha mãe. Então, Uhum. quando o filho chama a atenção dela, né, peraí, por que você vai falar assim com ela? Por que ele te trata dessa maneira? Por que você permite? Porque o outro, ele só existe o abusador porque permite, porque existe O o abusado. abusado. Então, eu permito, né? Eu tenho um ganho nessa relação, né? Exato. Toda essa vaidade dele, toda essa força que ele vem de sedução, me faz eu sentir o quê? Eu sou amada. Não, Uhum. eu sou destruída. Né? Ele tá ali como um vampiro mesmo, sugando todas as forças do outro, só que aquele outro tá permitindo, porque o excesso, né? A baixa autoestima é gigantesca. Sim, sim. Você se permitir ficar numa situação dessa é porque você não tem amor próprio, você não se dá valor. Né? Exato. Então você fica ali naquela relação muito doentia e às vezes a gente tem até que olhar para isso, né? Porque muitas vezes a gente sei lá, a gente julga errado a religião, a espiritualidade, né? Essa é sua cruz, sustenta e aguenta até o fim. A Não gente é tem uma isso. visão embaçada, equivocada. Exatamente.
pergunte-se por que estou nessa relação. Né? Por que me permito passar por isso? Quem é esse homem que está aqui? Ele pode sim ter sido uma relação do passado que ela reencontra, mas para quê? Não é para ela viver a mesma Não coisa. é para ela ficar ali Não, debaixo de não. chicote, Porque a gente. sustentando um bom vivan. Porque olha só, se a gente pensar em reencarnação, Iraci, hoje essa estrutura que eu sou, ela me acompanha já há muito tempo. Então, Uhum. muitas das minhas ações, elas já vêm de um passado. Né? Então, muitas vezes eu só estou repetindo comportamentos. Tudo aquilo que Né? eu fazia. Então, eu quero mais uma vida, passar pela mesma experiência. Eu preciso, será que hoje, com todas as informações que a gente tem, não só de diagnóstico, né, que fala-se muito de transtornos e tudo mais, mas além do espiritismo, vindo com essa tomada aí pela psicologia, né, que o espiritismo vem com essa fala muito grande com Joana, com vários outros, né, Anise, Uhum. trazendo essa tomada de consciência de que eu sou, né, eu devo ser o autor da minha história. Mas para eu ser o autor, eu preciso pegar o lápis. Eu preciso assumir ali as ações, né? Não mais, foi o destino que botou esse homem aqui, então é do passado. Eu não sou Opa, marionete para falar, olha, eu caí de paraquedas nessa história, então eu tenho que aceitar, tá tudo bem, tá? é Tô o que sofrendo, olha. é o que se fazia no passado. Não, mas eu tenho filhos, eu tenho que ficar com ele porque é a família. Que família? Porque às vezes uma relação, às vezes não, sempre que houver uma relação de abuso, uma relação de conflito, uma relação de falta de amor, vai gerar transtornos nos filhos. É uma família Exato. adoecida. Então não tem família. Não tem, porque família a gente diz o quê? Um núcleo de amor, de prosperidade, de crescimento. Se não é para ser assim, é melhor separar. É uma escola onde você está aprendendo e reciclando, né? Exato. E olha só a minha responsabilidade com os meus filhos. Se eu tô numa relação com meu marido de abuso, de destruição, onde eu vejo que eu tô sendo totalmente humilhada, né? O que meu filho tá vendo? Primeiro que ele pode aprender a fazer, a ser igual o pai. Exatamente. A achar que relação é isso, né? Eu É, mando e ela obedece. E vai repetir o padrão fora. Então eu tenho exato. responsabilidade também de não permitir, de mostrar para o meu filho que isso não é amor. Né? E Uhum. eu acho que ela tem essa consciência, isso é muito legal da Flávia, né? Ela tem aí ela vai buscar. Vai. Ela se incomoda e vai buscar, né? Então, isso diz da nossa natureza espiritual, né? A gente tá incomodado, vai em busca, né? Porque ela estava adormecida até então, 15 porque anos. 15 anos, ela não passou 15 anos apaixonada, né? Não, Ela passou. a paixão tem 2 anos, tá? Exatamente. De vivência, né? O que se É, diz nos estudos que uma paixão dura 2 anos. Por isso que as pessoas se separam rápido, né? é. É aquela paixão Aí, avassaladora e de repente pronto, esvaziou. acabou, não teve mais graça, pronto, deu eca. É. Mas ela passou ali todos esses anos com a lente errada. É. Se o filho dela não para e chama atenção, peraí, por que você está gritando com ela? Uhum. E por que você permite que gritem com você? Aí que Eu ela acho que essa é foi o mais. primeiro momento que ela se botou fora do casamento, fora E da observou. família e olhou o núcleo. Peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui. E você vê que ela tem uma fala aí, na hora que ela diz: eu fui, falei com todos os vizinhos, avisei a todo mundo que a gente se separou. Quer dizer, ela conhecia um lado perverso dele, que Uhum, assustava. E o que faz com ela? Ela procurar se proteger, porque aquele homem não é confiável. Aquele exato. homem me dispara coisas ruins, né? Sensações de medo, de pavor. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fica em relações assim por medo. Por medo, porque está com uma pessoa controladora, É. manipuladora, então usa da Sim. sensualidade, usa do movimento de É. gentileza. Te Nossa, uma confunde, você começa a achar pessoa que você é maluca, porque esse homem gentil desse jeito. com todo mundo, É. se ele está explodindo comigo é porque eu estou fazendo uma coisa errada. Até no explodir com você é diferente, porque a explosão ela não é evidente, ele Ela não vai é pública, e ela é de velada. uma forma também muito dissimulada. Então ele vai, você se confunde. Será que ele
peraí, será que é isso que ele falou? Né? Ele tem razão? Porque você é louca. Ninguém gosta de você. Você já percebeu que as pessoas convidam a gente porque eu vou? Uhum. E aí a pessoa, veja bem, Eu geralmente tem dependo baixa dele. autoestima. É, Então, quando o cara fala isso, ela já é seduzida por ele, ela vai achar que realmente é ele que atrai todo mundo, é ele, as pessoas gostam dele. uhum, Ela é uma chata, ela é reclamona, ela tá sempre falando, porque ela tá nesse papel mesmo de reclamar, é, de falar, de questionar. Mas ele vai fazendo. E aí ela vai entrando nesse lugar muito adoecido, assim, que às vezes passa uma vida inteira com um homem desse. Não consegue se desvencilhar da relação. Termina, volta, reencontra, acredita que tem um vício, eu não consigo ficar sem ele me dá vida. Ele não te dá vida, ele te rouba a vida. exatamente. Só que como você não se vê, ele tá à sua frente, dentro, né, na sua mente, você não acha o seu caminho, você acredita que precisa dele. É um vício, né? É um adoecimento mesmo psíquico. Com É certeza. muito complicado esse tipo de relação e você não tem ideia de como existe relação assim. É demais. É demais, São muitas. porque não é uma relação onde há entrega, é uma relação onde há absorção, ou seja, Exatamente. eu estou Domínio. ali para tirar proveito, para sugar energia, para que você me sirva, Exatamente. né? Exatamente. Eu fico impressionada. No consultório você vê, são muitas queixas assim. Muitas mulheres, assim, extremamente dominadas, muitos homens, tá? Tem homens também que passam por isso, que a gente acha que é só a mulher, né? Mas É, tem casos de homens que não têm direito a nada dentro de casa. E que a gente nunca imaginaria, mas que a parceira, né, tá no domínio. Né? E é tá um domínio controlando tudo. perverso. É, É um domínio perverso, porque as porque usa manipulações. os filhos, inclusive, né? Exatamente. As manipulações vêm em cima dos filhos, né? É, E para o outro, os filhos são preciosos, então você acaba se submetendo. Então, é uma submissão, né? é uma Aquilo ali. submissão, porque se eu agir assim, eu estou agindo assim, aceitando tudo, pelo bem da família, para que a família seja feliz. Então, eu estou fazendo tudo pela felicidade do meu marido e dos meus filhos, então eu me torno submissa, Submissa. eu me É torno aquela infeliz. recatada, É, quietinha. Ela é tão meiga, né? Ela tá reprimida, ela não tem coragem mais de falar, porque toda vez que ele falava, nossa, só fala besteira na frente das pessoas, fica quieta, você não vê, você me envergonha. Ela vai se fechando, ela vai se vai. calando, ela vai se colocando num lugar, assim, que é muito pequeno. E Uhum, isso vai destruindo a personalidade dessa pessoa, né? vai. Isso é muito perigoso. Eu acho que uma das piores relações que pode existir e a gente precisa trabalhar muito isso, porque isso diz de baixa autoestima. Isso Uhum, diz. Você vê, ela vai procurar uma justificativa. A Flávia foi procurar uma justificativa. uhum. Será que isso não é de outra vida? Eu não teria que suportar? Nunca! De Aonde a gente jeito lê? nenhum. Em que livro, né? Espírita. A gente lê que a gente tem uma cruz para suportar uma relação, custe o que custar, mesmo que ela te fira, você tem que. A Imagina! relação, ela deve ser uma construção e não uma Exatamente. submissão e nem uma manipulação, Não. né? É uma construção de ambas as partes para que tudo funcione e para que haja crescimento para as duas pessoas, para que seja prazerosa sim Sim. para as duas pessoas, que encontrem prazer em estar junto, em desfrutar da companhia, de ter Exatamente. uma relação gostosa. Olha, é tão aprazível isso, me faz tão bem. Quando eu estou só, eu sinto falta, mas não é uma Não, dependência, não, não. né? A relação é para nutrir, né? Ambos. Uhum. Ambos. Quando há dependência, não é amor. De É jeito carência. nenhum. É É. carência. E isso se resolve em terapia. Não no casal, sozinho. Eu vou conseguir mudar ele. Meu Deus, Porque aquilo esquece. que você não encontra em você, você vai procurar no outro. Mas o que É, é do outro, não pertence a você. narcisismo não tem cura, Iraci. Não tem remédio. É um transtorno de humor que não tem nem remédio ele vai ficar melhor. Não.
É um desvio mesmo, é um desequilíbrio De instal conduta, né? que não tem. Então, assim, ele é narcísico, ele tá indo agora no psiquiatra, ele tá indo agora no psicólogo. Tá indo pra melhora dele, não pra Mas nossa. não espere que ele mude. Ele pode tomar consciência, ele pode fazer um esforço, mas isso é muito difícil essa estrutura é uma estrutura muito difícil É uma de. estrutura que vem do É, espírito mesmo, exatamente. que já está num processo É. de ser assim Uhum. Há já muito tempo. muito tempo. E aí Então, só a dor. Para é, mudar esse homem, esse ser, né? exatamente. Esse homem que a gente tá falando é o espírito. Só a dor. E aí a gente sabe que quem faz isso é Deus, né? É a Com certeza. espiritualidade que sabe como aquele homem tem que aprender a ter empatia, tem que aprender a amar ao próximo, tem que ver que ele não é. Como é que é o mito de Narciso, né? Ele não pode se ver. Uhum. Fala pra ele, você não pode se ver, ele não pode se ver, porque se ele se ver, vai ser perdição. Ele se olha naquele rio ali, naquele lago, ele não consegue mais levantar dali, porque ele Ele se ignora as pessoas em encanta, se volta. admira. Ele tem a deusa ali, né, que fica apaixonada por ele, que chama ele, que pede, ele não consegue olhar pra ela, porque ele se encanta tanto por ele, e ele morre ali. Porque Exato. ele passa a ser a prioridade dele. Então, ele não vai sair dessa posição, né? De olhar para o próprio umbigo, de cuidar da sua própria vida. O outro é só o outro. O outro é problema do outro. O outro só é para mim, me servir. Então, parece até perverso a gente falar assim, duro, mas é porque Mas é essa verdadeiro. situação, né? Então, porque todo relacionamento, se a gente visse como um investimento, né? A gente vai fazer poupança, a gente vai investir na bolsa, a gente vai querer saber qual é o melhor lugar para eu fazer, qual é o que tem menos risco, qual é que vai curto prazo, longo prazo, o quê? Agora, no relacionamento afetivo, a gente não faz isso. Não. A gente se relaciona com qualquer um, de qualquer jeito, a gente não pensa se essa pessoa pensa como eu, se ela tem os mesmos valores, se ela é uma pessoa generosa, se ela é uma pessoa que agrega, se ela cuida da família, se ela é uma pessoa família, se ela é uma pessoa que tem planos para o futuro. Nós não fazemos isso. No caso do narcisista, ele olha a outra pessoa como um objeto para servi-lo. Então, Exatamente, até satisfazê-lo. que ponto eu posso utilizar essa pessoa Sim. para a minha satisfação, para o meu bem-estar, para os meus prazeres. Então, tudo que ele faz é estratégico. Tudo. Até as amizades, tá? Tudo é estratégico. Tudo é tudo. pra que as pessoas bajulem, pra que as pessoas... Você vê, aquela pessoa que tá sempre no círculo falando o que ele tem, o que ele fez, o que ele conquistou, da inteligência dele, o que ele sabe. E nessa ele vai ali se vangloriando. Geralmente, as pessoas que ficam em volta desse tipo de pessoa são pessoas frágeis, são pessoas que não têm autoestima, né? Foi o que a gente falou. Não tem amor próprio, a carência é imensa, não tem a menor consciência de si mesmo, né? Então acha que o outro que vai dar. O outro que veio, não, eu tenho que ficar com ele, porque se não for ele, porque ele trabalha muito essa frase. E aí você fica assim, sem ele eu vou ficar só. Eu vou morrer sozinha, porque eu sou insuportável. Ele faz a pessoa acreditar nisso. Exatamente. Assim, um dos piores e tem muito. E quando a pessoa que convive com o narcisista começa a dar um passinho para trás, de olhar de fora, e começa a perceber que tem essa manipulação, e que o narcisista percebe, ele corre utilizando todas as estratégias e as mais baixas que sejam necessárias para descredibilizar aquela pessoa. Sim, exatamente. São agressivos, né? São agressivos. É aquela coisa assim, você bota pra fora, depois, aí você bota pra fora, mas você bota na dúvida, porque a pessoa ela tá muito, mas não se sinta, não acha assim, acabou. Não, precisa de terapia, precisa de ajuda, precisa de suporte da família pra sair de uma relação dessa. Você vê, tem várias séries até nesses canais aí, né? Que trazem casos de mulheres que ficaram envolvidas. Eu tava vendo que a moça, ela era dona de um restaurante muito famoso lá em Nova York. Ela simplesmente entregou tudo. No final, ela estava completamente endividada, presa.
né? Porque ela foi se enrolando, dando dinheiro pra ele, dando dinheiro pra ele, dando dinheiro pra ele. Quando viu, a vida dela estava completamente... Porque isso acontece. A vida é Muito. completamente destruída. E ela ainda se sentia atraída por ele. Porque a manipulação é muito grande, Iraci. Uhum. Então, a gente... Por isso que eu tô falando, precisa de um suporte da família, precisa de um suporte psiquiatra, né? Psiquiátrico. Precisa de psicólogo, precisa. Porque Precisa. dificilmente você sai sozinho. Dificilmente. Sim, E porque ele vai tentar fazer... buscar de novo. É, Através de porque manipulação. essa mulher é minha, não é a Não. esposa. Não. A mulher é minha, é propriedade, esses filhos são meus, Exatamente. portanto, a casa é minha e tudo. Essa vida é minha, eu não vou permitir. Ele fala isso pra mulher, é por isso que ela tem medo, você viu? Ela fala o quê? Eu falei logo pra vizinha, ela não, esse movimento dela é um movimento de eu preciso me proteger, porque eu sei quem ele é. Que ele vai fazer alguma E coisa. também sei que eu posso ceder. Porque eu começo também... Por isso que ela fala, os filhos, ela começa a alertar todo mundo para que isso impeça ela de voltar para aquela relação. Exato. Porque ela tem um vício ali, né? Ela se nutre naquela loucura. E isso fica por... Porque se ela começa a ceder, né? Não, ele mudou, vai ser diferente, tudo é maravilhoso depois, né? Nossa, mudou. As pessoas que estão apoiando ela vão buscar, falar, olha só, não tem recaída, não é assim. Ninguém muda tão rápido, em 1 ano, 2, 1 mês, 2. Pisa no pé dele para ver que ele vai dançar a valsa exatamente como ele dançava antes. Exatamente. É realmente muito difícil. Eu tive situações que eu vi, assim, as mulheres saem destruídas, né, da relação e se questionando muito, assim, será que eu fiz o certo? Sim. Numa insegurança absoluta. Será que ele não me amava mesmo? Será que eu não estava exagerando? Será que não é porque... Para você ver o tamanho, né, da manipulação, né, e da fragilidade psíquica dessas mulheres, né, de um ego extremamente frágil. Vem de uma família desestruturada já, essa pessoa, né? Não construiu algo que pudesse dar para ela essa sensação de eu me basto. E isso é novo, Iraci, esse eu me basto, né? Eu quero viver uma relação a 2, que a gente se divida, a gente compartilhe. Antigamente, e até hoje ainda tem muito isso, ver a relação como algo que vai me salvar, eu não vou ficar sozinha. Antigamente se falava isso, vai ficar pra titia, e a mulher via uma necessidade muito grande de casar, porque senão ela ia ser rechaçada, né? Como ridicularizada, e tinha muito isso, e você se colocava nessas situações. Hoje, a mulher ganha uma independência muito grande, ganha uma possibilidade de uma vida diferente, mas para isso há muito a andar ainda, tá? Com certeza. Muito. Porque a mulher ainda dentro, né, na mente dela, ela ainda tem essa estrutura. Muitas ainda acham que precisam, muitas ainda se submetem a relações, muitas pessoas com muito medo de ficar sozinha, achando que é melhor ficar nessa relação, né, porque às vezes é isso mesmo, né. Eu tenho que ter um homem do lado que eu não posso ficar sozinha. Não, meu né? Deus, você tá Então, você tá sofrendo. Porque as pessoas vão me olhar e vai ver que eu tô acompanhada. E eu vou me olhar, não vou me encontrar sozinha em momento algum. Eu vou ter sempre alguém ali do lado, me ajudando, me servindo, me apoiando, Exato. convivendo comigo. Mas não é assim. Não. Porque você tá com a pessoa e numa solidão sem fim. Sem fim, sem fim. Ele não deixa você falar, ele fica totalmente... É ele quem manda, né? Então, que lugar é esse que eu quero estar? Que relação é essa que eu tô me colocando? Essas perguntas a gente tem que se fazer, porque a gente às vezes não enxerga o que está acontecendo, que era o caso da Flávia. De repente vem um olhar, né, que é do filho, e ela começa a abrir, que já devia ser um desejo dela, ela já enxergava, porque a gente enxerga, mas não quer enxergar. A gente enxerga, mas a gente Mas rejeita, né? E aí, quando o filho fala, é a chance. Eu acho que ela se agarra a isso, né? E aí ela vai nessa busca. Mas a gente precisa observar aonde que eu tô entrando. Se a gente pudesse ver antes. Porque ela diz que ele veio de uma vida bem-sucedida, né? Com todo o conforto financeiro, perdeu
tudo e aí conheceu ela. Então, ele disse que ela disse que ele teve tempo de estudar ela, de cortejar, de conhecer os pontos fracos dela. Sim. Agora, ele passa os 15 anos sem trabalhar, 15 anos. falando que ele foi vítima, que passaram a perna nele, que derrubaram ele, que roubaram ele, e o que você Acomodou. faz com isso? Vai vender pipoca na esquina, arruma Aham. um carrinho de sorvete, trabalha qualquer coisa, vai ser vai se faxineiro, movimentar. alguma coisa a gente sempre tem capacidade de De fazer. fazer, exatamente. Basta você não querer começar, você chegar, recomeçar a sua vida já de salto alto. Exatamente. Aí ele não quis baixar, né? Ele não quis É. entrar nessa Não, eu quero louca. começar já sendo Mas- isso, sendo dono. Então eu mas é sou porque- dono dela, já que eu não sou É, dono da empresa. Mas é porque ele é narcísico. E pro narcísico fazer esse recomeço é extremamente doloroso. Então o que ele Nossa. fez? Ele arrumou logo um jeito dele manter a vida dele, o status. Né? Sim. Então, ele mantém ali. Porque essa visão dele de que eu sou maravilhoso e que o resto do mundo é que é uma porcaria, Uhum. né? E eu não posso me botar em qualquer trabalho. É claro. Como? Como eu, Não, essa eu não inteligência nasci para divina... fazer isso não me serve. É. Ah, não, eu não me dou com isso. Exatamente. Essa inteligência Ah, divina, essas como é que eu pessoas vou? que fazem isso e não gostam disso. Não, nossa, isso não é pra mim. Então, e ela, como ela era manipulada, ela também acabava achando, não, ele... Coitado, olha ele só. é vítima, Não, e tá meu homem é sofrendo. maravilhoso. Ele não merece esse trabalho. Meu homem é incrível, porque ela insufla ele também, tá? Ela também vai nesse trabalho Você aí. sofreu mesmo, você foi vítima, porque você é uma pessoa muito boa e todo mundo procura você para tirar proveito, é isso mesmo. Exatamente. Então toma aqui o cartãozinho Ó, e dá-lhe pagar a conta. Olha e os dois vamos embora. doentes. Olha os dois doentes. É. Né? Um nutrindo o outro por uma mente, né, desequilibrada, desajustada. E ela, na ansiedade de querer ter um amor, de querer continuar vivenciando uma paixão, um amor, uma coisa linda, romântica, de sonho, então a moeda de troca é o pagar as contas. A submissão, né? O dinheiro, Não, é essa manipulação que ele usou muito bem. Usou e gerou sofrimento, né? E você pode ter certeza que ela vai colher mais problemas, porque os filhos cresceram nesse ambiente, né? Foi. Então, podem vir, não digo filhos narcísicos, né? Mas filhos com problemas, né? Com questões, com dores. Porque, como a gente está falando, o pai, né? Ele era a estrela. E quando eu sou assim, eu tanto diminuo ela quanto os meus filhos. Exatamente. Vocês só estão aqui por causa de mim. Se não fosse eu, ninguém ia aguentar. Sua mãe é Eu louca. sou superior. Eu aqui tô aqui, eu aqui. Eu. Exatamente. E ela fala que tem vários filhos. Ela não fala se são 2, 3 ou mais. Uhum. Mas um deles, de todos, um deles que falou, peraí, esse negócio aí tá estranho. Uhum. Deve ser o mais próximo dela, deve ser. Porque Né? sempre tem. Porque os outros estão vivendo. Quer dizer, e esses outros, eles estão seguindo a submissão dela? Pode ser. Eles estão encantados com o pai, que meu pai é fora de série, nossa, ele arrasa. Mas não faz nada. Aham. Exato. Né? Aham. Então, Mas é um bom contador de histórias, né? Geralmente essas pessoas são ótimas contadoras de histórias e até isso é uma das coisas que vai crescendo, né? O ego, né, vai sendo colocado ali para todo mundo, né? Grupo, para todo mundo. É muito bom com os amigos, meus amigos, porque os meus amigos acham que seu pai é incrível, cara. Seu pai é incrível. Mas isso vai, né? Meu pai, será que meu pai é incrível mesmo, a implicância minha? Você vê? Tudo manipula, tudo. Tudo. Tanto que quando a pessoa está andando sozinho ali naquela contramão, eu olho e falo assim, mas sou eu que estou errado. Sim. Então, é complicado. É complicado. É muito triste. Tati, passa rápido, né? Voa. Pisco. Em uma palavra, uma Lá emoção vem ela com para essa palavra. Flávia reconstruir.
Autoamor, né, eu não digo nem emoção, eu digo, ir em busca disso, ter coragem, buscar, suporte para esse momento, né, saber que você é filha de Deus, tem direito a ser feliz, né, ninguém veio para sofrer, nada Uhum. disso, essa história de me pagar, nossa, não se Não preocupe com tem Deus isso. cobrador. Não, você veio ser feliz, então busque essa felicidade, principalmente dentro de Uhum. você, né. Não é fora, não é o outro que vai me dar nada, não é um novo relacionamento. Até para ela não cair em um igual, ela Com precisa se certeza. trabalhar e ver por que que ela buscou isso, né. É É isso aí. isso. Tati, obrigada pela Obrigada, sua minha linda. presença, por estar aqui com a gente novamente. Eu E, lógico, essas reflexões, elas precisam ser bem trabalhadas para bastante. alavancar, né? Exatamente. Flávia, você é uma grande mulher, porque você está realmente seguindo em frente e crescendo, porque está reconhecendo e conseguindo sair dessa situação. Mas de tudo isso que nós conversamos aqui com a Tatiana, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a dor silenciosa se oculta nos lares entre o condicionamento e a perversidade, sendo muito mais comum e frequente do que se pode imaginar. A tortura psicológica ocorre em todas as classes sociais e, na maioria das vezes, ninguém as vê. Ocorre entre o verniz das aparências e a angústia da solidão, que cala nos refolhos da alma. Geralmente, não deixa marcas aparentes, porém, encontram-se alojadas no âmago do ser e elas calam marcas profundas, mas nem sempre é reconhecida pela própria vítima da agressão. Então, é algo sim que acontece em todas as classes sociais. Não tem diferença. Porém, nós precisamos avaliar sempre o nosso relacionamento. Até onde eu estou me dando? Até onde eu estou me doando? Até onde eu estou doando para o outro aquilo que eu tenho? Porque muitas vezes a gente faz de um tudo para querer fazer uma pessoa feliz e nós não temos esse controle nas mãos de poder realizar, fazer a felicidade de alguém. Muito pelo contrário, nós precisamos estar com alguém, nos sentimos bem estar com alguém quando nós somos felizes. Então, quando eu for feliz, eu vou ter um relacionamento. E esse relacionamento vai sendo construído. O amor, ele é construído no dia a dia. E vai havendo transformação o tempo todo. Mas eu preciso me avaliar. Eu preciso avaliar a relação, esse núcleo. Se ele está adoecido ou não. Se eu estou dando aquilo que eu tenho até o ponto limite, porque eu não posso me esvaziar, ou se eu já me esvaziei, estou dando aquilo que eu não tenho mais, e eu estou dando do meu âmago, eu estou dando das minhas entranhas e estou murchando, estou morrendo. Então, é muito importante a gente avaliar sempre o nosso relacionamento, para que não sejamos nós os dominadores e também não sejamos nós os dominados. Que nós tenhamos uma relação
equilibrada, com base sólida, madura e sendo construída com amor dia a dia. Porque a relação, o amor, não vem pronto. Nós construímos juntos. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem muitos temas, assuntos psicológicos profundos, interessantíssimos, que provavelmente algum deles pode bater com a sua história. Então, é isso. E para que você tenha uma semana de muita alegria, uma semana de paz, uma semana de boas reflexões e superações, deixamos aqui. Beijinho super carinhoso, muita paz.